quando eu fui para a França, que teve um episódio que eu achei muito legal. Logo antes de eu ir, né, que eu parei eu ia contar essa história, acabei parando para falar a história da placa. Mas logo antes de eu ir para a França, eu pedi para conversar com o Urandir. E eu falei com ele assim, eu não vou ficar órfão lá e tal, comecei a falar isso, né? E aí eu tava com essa vontade de mexer com música e tal. Essa vontade que hoje eu entendo, que eu tenho esse trabalho de frequências sonoras, modulação, mas na época eu não tinha conhecimento nada disso, né? Eu tinha só a frustração dos meus pais não terem... Não, você gostava. Gostava, mas eu não entendia nada. Jura? Nada. Eu pensei que você tocasse Nada, baixo desde pequeno. De que você não. Meus pais eu não tinham me deixado, que você era desde criança fazendo essas coisas. Não, eu tinha essa frustração de não terem me deixado aprender, e aí eu tinha um negócio no coração que eu tinha que entender música. Eu não sabia de onde que vinha isso também. Olha que coisa interessante isso. Eu já era crítico que você já tocava desde criança. Eu era formado só em engenharia, mas não entendia nada de música, eu não sabia nada. Eu só tinha tocado no grupo do Maurício Tizumba, que era batuque lá, né? Só isso, assim, fazer uns batuques. Aí o Urandir falou assim, não, você vai você vai entender de composição, você vai mexer com coisa de gravação, você vai entender. E uma outra coisa aí que eu não lembro que eu acredito que seja a questão das frequências sonoras, né? Que até no meu tarefa né, quando teve o meu trabalho com a Eli, foi também por frequências sonoras. Eu sei, eu estava lá, eu lembro. E aí ele fala, então é música, tem a ver com música? Ele falou assim, você vai começar com música lá. Aí ficou na minha cabeça, começar, parecia, então vai vir outra coisa depois, né? Mas... E aí, eu cheguei, o que a sua cabeça pensa? Você é engenheiro. Eu cheguei na França. Mal falava francês, porque eu tinha vendido uma empresa que eu tinha, logo que eu fui para lá, e eu tinha acabado de ficar solteiro também na época. Então, com dinheiro na mão, solteiro, aí eu fui para festa, né? Antes de ir para a França, eu matava as aulas de francês, não estudava direito. E fiquei lá em Belo Horizonte festejando. Cheio de barzinho, cheio de coisa, e tal. Caindo pra dentro. E aí, quando eu cheguei na França, eu falava muito mal francês. Mas eu pensei assim, puxa, se é para eu mexer com algo de música, a minha mente racional falando, né? E eu sou engenheiro, eu não entendo nada de música, eu vou tentar um mestrado na área de engenharia do som, né? Porque assim é uma coisa que é aceitável. E aí eu fui na Universidade de Paris 8 lá, procurei o departamento de música, pedi o meu mestrado em engenharia do som, parecia que estava dando tudo certo, e aí aconteceu uma coisa estranhíssima, todos os professores já tinham voltado para dar assistência na universidade, e o professor que tinha que assinar o meu documento estava de férias e ainda não tinha voltado. E aí, como ele não voltava para assinar, já estava chegando o dia de eu ir na prefeitura de polícia da França, de Paris, para dar meus documentos, e se eu não tivesse os documentos, eu ia ter que ir embora. E eu comecei a ficar desesperado. E aí eu ia lá sempre, ele já voltou, não voltou, eu desesperado. E aí ainda aconteceu, eu dividi o apartamento com um médico e um dentista, que eram os dois brasileiros. O médico entrou numa crise de relacionamento, ele era casado e estava separando, estava meio mal. E o dentista, ele saiu da casinha, assim, ele ficou muito doido. E aí ele começou a pegar coisa nas lixeiras, querer fabricar chup-chup para vender, ele ficou muito fora do eixo, assim. E aí eu estava voltando da faculdade muito triste, assim, que eu não consegui o professor para assinar o meu negócio. E aí um dia eu cheguei em casa, eu não vou citar o nome da pessoa, né, mas fulaninho, aí eu cheguei lá e falei, e aí fulaninho, tudo bem? Aí o fulaninho olhou pra minha cara e falou assim, tô pensando em suicidar. Caraca! Ai, gente! Aí eu olhei pra cara dele e pensei, aí eu pensei assim, gente, minha vida tá um caos. Eu não conseguia, como eu não conseguia a assinatura da universidade, eu não conseguia os documentos, eu não conseguia trabalhar. Eu já estava sem dinheiro, eu já estava passando fome, eu estava comprando um saquinho de arroz por semana com uma lata de atum que eu ia diluindo todo dia um pouquinho, né, e um pouquinho de pão de forma, assim, passando fome mesmo, perdi não sei quantos quilos, assim, foi um horror total, e a minha família não queria que eu ficasse lá, então eles iam fazer de tudo para eu ter que voltar, né, e aí eu cheguei, ainda pensei, gente, eu tô com fome, eu tô sem dinheiro, minha universidade deu tudo errado, e agora eu vou ter que explicar para a polícia porque que tem um corpo dentro do meu apartamento, né? Aí eu fiquei desesperado,
E aí o cara falou assim, não, mas Otávio, eu tô beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu falei, como assim tudo certo? Ele falou, tudo certo, porque olha só, você podia ter entrado aqui, olha o nível de loucura do cara. Você podia ter entrado aqui e perguntado assim, e aí fulaninho, beleza? Aí eu responderia pra você, beleza, tá tudo certo. Mas aí você olharia na minha testa, estaria escrito, suicide. Nesse nível. Caraca. Aí a gente tentou... Tu não deu vontade de você sair correndo, cara? Porra. Aí eu pensei assim, vou avisar a família dele e tal, mas aí foi mais um daqueles momentos que eu olhei pra mim e falei assim, pra lógica, eu tô sem dinheiro, eu tô com fome, já tava começando, tava bem frio, eu lembro que os meus amigos fizeram uma vaquinha pra comprar uma blusa de frio pra mim que eu iria pagar depois, e tudo assim, aquele caos assim, mas eu falei assim, eu não vou desistir, porque eu pensava muito no compromisso. Uhum. Isso para mim é uma coisa muito forte. Falei, eu não vou desistir. Se eu tiver de voltar para o Brasil, vai ser assim, quando acabou tudo, deu tudo errado, aí, ok. Mas por enquanto eu considero que eu não vou desistir. Eu vou continuar indo na universidade. E aí eu continuei indo, nada do professor chegar. E aí um dia, eu esbarrei lá com um cara, conheci um cara, e descobri, achei que falei português, alguma coisa assim, e ele falava português. E esse cara perguntou da minha situação, e eu expliquei que eu estava com esses problemas todos lá, né, que não conseguia a assinatura do professor. E ele falou assim, toma meu cartão aqui da minha sala, meu escritório é tal, aqui na universidade eu trabalho aqui, vem aqui amanhã cedo e me procura. Quando eu cheguei lá, esse cara era advogado ligado lá à universidade. E ele chegou para mim e falou assim, eu olhei o seu caso, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. Aí eu falei, qual que é a boa notícia? Ele falou, a boa notícia é que eu consigo te inscrever na universidade. Eu falei, e a má notícia? Sem a assinatura do professor. Uhum. A má notícia é que eu não consigo te inscrever no mestrado. Eu consigo te colocar num curso que eu acho que você não vai aceitar, porque não tem nada a ver com você, você é engenheiro. Eu consigo te inscrever na faculdade de música. Ah, você tá brincando. Não, cara. Gente! Não, muito louco. Caraca, esse cara aí. Não, e aí eu lembrei do Ura falando que eu ia estudar música lá, né, cara? Loucura muito isso. louco, Olha muito que louco. loucura. E aí eu falei, eu quero. Ele até ficou assim, você quer mesmo? Eu falei, eu quero, é esse mesmo que eu quero. Aí eu pensei assim, bom, Dó, Ré, Mi é Dó, Ré, Mi em qualquer lugar do mundo. Não tem problema eu não saber falar francês, né? Uhum. Eu não sei nada de nada mesmo. Aí eu fui para a universidade, entrei na universidade, aula de música. E na França você pode se inscrever em vários outros cursos, né? Eu inscrevi em filosofia, apesar que eu não entendia quase nada. Inscrevi no primeiro ano, pelo menos. Inscrevi em aula de francês, e eles tinham um curso até da língua dos maias, dos astecas. Eu me arrependo até hoje de não ter inscrito nisso aí para aprender essas coisas. E aí eu fui fazer aula de música, na primeira aula, assim, aí meus colegas assim, e você estuda o quê? Eu tenho 7 anos de conservatório de violão e 10 de piano. E você? Eu não sabia tocar nada, né? Não sabia nada, né? Na primeira aula a professora chegou lá, colocou uma orquestra, eu lembro que era um compositor que chama Borodine, que é um russo, aquele tanto de instrumento tocando, aquela coisa louca lá, assim. E aí ela fala assim, o exercício de vocês é escrever a partitura do segundo contrabaixo. Aí eu falei assim, gente, eu não consigo nem identificar nem o que é um contrabaixo nessa bagunça de instrumento, né? Ainda mais escrever uma partitura. Então o resultado, eu tomei bomba em tudo, né? No primeiro ano. Mas não desisti. E aí, no primeiro ano, a professora chegou para mim, que é uma história que eu acho marcante, ela chegou para mim, para um amigo colombiano que eu tinha, lá na faculdade, para uma francesa, colocou nós 3 numa sala assim e falou assim, vocês 3 são as 3 maiores negações que eu já vi nessa universidade até hoje. Pelo amor de Deus, saiam daqui, se inscrevam em qualquer curso, mas esqueçam a música. Vocês não têm afinidade musical nenhuma, vocês não servem para pensar nisso, vocês são péssimos, horríveis. Né? Aí a francesa começou a chorar e eu e o colombiano, a gente ficou com ódio nos olhos, assim. A gente ficou com muito ódio, assim. Porque ele era DJ, ele não sabia também nada de nota, né? Então eu e ele éramos um dos casos que não era de conservatório. E aí ele virou para mim e falou assim, vamos escrever de novo? Vamos. A gente falou, se matriculou de novo em música, só que esse ano a gente estudou todos os finais de semana.
E aí a gente conseguiu passar nas matérias. E no final do ano, eles pegavam... Tinha uma aula que era composição do nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, eles pegavam as melhores composições e no final do ano tinha um dia que a orquestra executava lá as de todos os níveis. E no final desse ano, eu ganhei a minha composição, só que no nível 1, né, gente? O nível basicão lá de todos. Aí eu fiquei lá olhando para a cara da professora, pensando, ordinária, eu não sirvo para isso. E agora? Que não sei o quê.